Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Durante algumas décadas, o Brasil manteve-se como um país sem muita mobilidade social. Quem nascia pobre tinha quase tudo para morrer pobre e apenas chegava como uma pessoa rica ou de classe média ao final da vida quem tivesse nascido nessas faixas de renda. Essa estagnação na mobilidade social foi rompida nos últimos anos e o Brasil luta para ser novamente um país de oportunidades para todos, o que seria o ideal de uma verdadeira democracia econômica. O caminho é difícil, pois persistem ainda vários problemas, como a deficiência da rede pública de educação e de saúde, forte concentração de renda, uma grande quantidade de pessoas vivendo na pobreza. Há também enormes disparidades de renda entre as regiões do país e os estados da federação. O Agenda Econômica de hoje vai analisar questões ligadas à ascensão social no Brasil. O nosso entrevistado é o professor Márcio Postman. Ele é presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor Postman, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Nós que agradecemos a oportunidade. Vamos começar um pouquinho com um flash dos anos 30. O senhor disse até em alguns artigos chamando a atenção para essa questão de que nos anos 30 houve de fato uma mobilidade social no Brasil. Queria que o senhor comparasse um pouco o que aconteceu nos anos 30 e o que aconteceu em períodos anteriores. Sim, nós podemos dividir a trajetória da estrutura social brasileira entre o que vinha do Brasil até a crise de 1929, até a Revolução de 30, e o que se sucede no Brasil a partir de então da década de 30. É fundamental chamar a atenção para o fato que a nova estratificação social brasileira, a partir da década de 30 do século passado, se dá justamente pela montagem de uma nova estrutura econômica. Nós éramos um Brasil fundamentalmente agrário, né? Uma sociedade agrária, uma sociedade em que as pessoas viviam muito pouco, geralmente vinculadas à agricultura, uma estrutura muito concentrada de renda, com alguns enclaves de expansão e modernidade, mas a maior parte do país submetido a condições de vida e trabalho muito precárias, né? A Revolução de 30 e a formação de uma nova maioria política no Brasil vai permitir a construção de uma sociedade urbana industrial. O Brasil permaneceu muito tempo submetido às condições primárias da sociedade agrária, né? Praticamente nós, desde o descobrimento em 1500 até 1930, então foram 430 anos de convivência com uma sociedade agrária primitiva, mas em praticamente 50 anos o Brasil deu um salto do ponto de vista urbano-industrial e constituiu um outro país, uma outra sociedade alavancada pelas possibilidades de trabalho nas cidades. E, infelizmente, essa modernização não se deu de forma democrática, porque durante esse período de 50 anos nós tivemos o predomínio de regimes autoritários, né, seja pelo Estado Novo de 1937 a 45, seja pelo regime militar de 1964 a 1985, períodos que, de certa maneira, nós não terminamos fazendo as reformas clássicas do capitalismo urbano-industrial. O Brasil não fez, não é, a reforma agrária. O fato de não ter feito a reforma agrária fez com que praticamente 100 milhões de pessoas saíssem do campo e viessem para a cidade sem condições adequadas nas cidades e trabalhos decentes. Então, vieram sobreviver, morar debaixo de ponte e dar vazão ao processo de favelização, né? O processo de urbanização da pobreza que nós vivemos. Levamos a pobreza rural para o campo, para a cidade, em função de não termos feito uma reforma agrária que permitisse que as pessoas viessem para a cidade de forma mais gradual, de forma mais organizada e de acordo com a geração de emprego e condições de vida adequada pelos serviços urbanos. Nós não fizemos, por exemplo, uma reforma tributária de tal forma que houve a ampliação do fundo público, mas o fundo público assentado sobre os mais pobres com menos condições de vida tiveram que pagar mais impostos, dado uma estrutura tributária regressiva sobre a renda dos mais pobres. E, ao mesmo tempo, não fizemos uma reforma social. O Brasil não constituiu os grandes complexos de educação, de saúde, de habitação, de transporte, que dessem melhores condições de vida aos que estivessem de menor renda. Na verdade, houve ampliação da educação e da saúde, mas circunscrito fundamentalmente aos trabalhadores que tinham carteira assinada. E aqueles que tinham carteira assinada representavam uma parte menor do total dos ocupados. Então, essas oportunidades que o Brasil teve a partir de 30, que significou a construção de uma outra estrutura social, foi uma estrutura social com
sinais diferentes dos verificados em países que se industrializaram, justamente porque o Brasil, ao nosso modo de ver, não viveu uma democracia política plena e, ao mesmo tempo, não fez as reformas que deveriam ter feito com o objetivo de construir uma sociedade mais homogênea e com maior expansão social. Mas a renda melhorou, houve de fato uma melhora a partir dos anos 30, há uma melhora geral na renda para a população? Inegavelmente. O Brasil pós-30 é um país muito diferente do que era o Brasil pré-30. Não é? É claro que também nós saímos de uma base muito primitiva, muito pequena, então a expansão, quer dizer, o Brasil começou a se industrializar, montar automóvel na década de 50, quando o homem se preparava para ir à Lua. Então esse atraso, não é? Essa industrialização tardia, trouxe também efeitos, evidentemente, que hoje se observa em outros países que se industrializam rapidamente, como é o caso, por exemplo, da China. A China, no período atual, vem crescendo muito rapidamente, é um dos países que mais cresce, consegue superar problemas de pobreza, especialmente no campo, mas não resolve o problema da desigualdade. Pelo contrário, a China está vivendo um processo de ampliação da desigualdade, tal qual o Brasil viveu, por exemplo, entre os períodos dos anos 50 e os anos 90. Professor, o senhor falou na década de 30 e falou também nos regimes autoritários, na ditadura varguista de 37 a 45 e também de 64 dos militares. A gente poderia debitar essa não mobilidade social já a partir de 30 a períodos ditatoriais ou a própria Revolução de 30, que foi uma grande conciliação de classe, onde a própria, vamos dizer, os proprietários de terra continuaram tendo uma hegemonia forte, ou seja, não houve uma revolução burguesa de fato em 1930. Então, qual o fator mais importante para que essa coisa de distribuição não tivesse deslanchado? Bom, concordo que nós não tivemos de fato uma revolução burguesa, né? E talvez esse seja o principal ônus de não termos tido uma revolução burguesa, porque nós não construímos uma sociedade civil organizada, não é? Como em outros países que passaram por experiências de ruptura, que precipitou, na verdade, a formação de partidos políticos sólidos, né? Uma sociedade ancorada na participação através de organismos sindicais e de outros de representação de interesses, né? Ademais, a presença do autoritarismo, por incrível que pareça, ele serviu, por outro lado, como propósito para a expansão dos direitos sociais. Essa é outra diferença brasileira em relação aos países envolvidos. Porque, de maneira geral, período autoritário, no segundo não. Em 70 a gente vai ter outra realidade, um milagre econômico, há um grande desenvolvimento econômico, mas não tem distribuição de renda nenhuma. Mas tem direitos sociais. Vou comentar só... Como são esses direitos sociais? As experiências europeias... as experiências europeias, nós temos uma sucessão de direitos, né? Primeiro vem os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no século XIX, os direitos sociais no século XX. Os direitos sociais surgem, de maneira geral, como resultado da organização política da sociedade, como pressão, né? No Brasil, a primeira oportunidade de eleição, de maior participação, porque é importante dizer que até 1932 mulheres não votavam e só votavam aqueles que tinham posse, dinheiro, e, portanto, significava não mais do que 5% da população participar do processo eleitoral. A primeira participação mais ampla ocorre em 1945. Né? Votam 15% da população, que é a maior marca que tivemos até então. Depois, evidentemente, o período mais atual vai demonstrar indicadores muito mais amplos, mas o que eu quero chamar a atenção é que o direito social no Brasil surge, né, pela CLT, pela construção das leis trabalhistas, que é de 1943, sob o Estado Novo. Certo? Então, os direitos sociais surgem antes dos direitos políticos. Na ditadura militar, nós também vamos ter... O Estatuto da Terra é de 63, não é? Mas o que nós vamos ter, na verdade, é o acesso dos direitos trabalhistas e sociais para o campo de forma gradual e parcial, através da criação do Fundo Rural, por exemplo. Então, os direitos trabalhistas, direitos sociais que anteriormente foram uma conquista, uma garantia a partir da década de 40 aos trabalhadores urbanos, não chegam ao campo, porque a resistência, o conservadorismo da aristocracia rural impede o acesso aos direitos trabalhistas no campo, né? Francisco Julião, por exemplo, no início dos anos 60, vai chamar a atenção para o fato de que ele vê na CLT, né, uma forma de certo autoritarismo, uma certa controle sobre os sindicatos urbanos, mas ele diz, olha, frente ao que nós temos no campo, que não é nada, não temos direito de entrar na fazenda, direito de negociação, eu prefiro a CLT. Então, é um avanço, assim como, a partir da Constituição de 88, né, os trabalhadores do setor público também vão defender que o Estado lhe permita organizar os seus trabalhadores na administração pública, que antes, na verdade, não tínhamos dessa forma. Então,
Esse é um aspecto importante, a nosso modo de ver, que é justamente o fato de que os direitos políticos, não é, vêm depois dos direitos sociais, e os direitos sociais, até a Constituição de 88, são alargados nos períodos autoritários, que é uma forma, na verdade, a nosso modo de ver, de controle social, dado a pressão de uma vida muito difícil. Agora, a nosso modo de ver, não podemos dizer que não houve mobilidade social. A partir de 30, há uma mobilidade social. A formação da classe operária, a formação da classe média assalariada. Não é? Eu diria assim que é um movimento de grande mobilidade social no Brasil, mas é uma mobilidade muito desigual. O exemplo que eu posso dar é daquela conjunto de pessoas que chegam a um edifício, não é? A maior parte vai pela escada. Vai subindo lenta e gradualmente a cada degrau, enquanto que um segmento relativamente pequeno chega e pega o elevador e sobe muito rapidamente. Todos se movem, né? Mas uma desigualdade muito grande e faz com que essa mobilidade tão desigual amplie o fosso que separa ricos e pobres. Vamos ver aqui alguns dados. No período entre 2005 e 2008, o segmento de baixa renda, que representava 33,7% da população do país, caiu para 26%. O extrato de rendimento intermediário, que era de 34,9% da população, passou para 37,4%. Já a faixa da população de renda superior saltou de 31,5% para 36,6% nesse mesmo período, que é de 2005 a 2008. Quais foram os fatores que propiciaram essa mobilidade geral em todas as faixas da população? Então, o primeiro aspecto a ser realçado é a volta à mobilidade. Nós ficamos praticamente na década de 80, década de 90, com um país semi-estagnado. Né? Enormes dificuldades, especialmente na classe média, dos filhos da classe média, reproduzir padrão de vida e de trabalho de seus pais, dado o problema da inflação alta, do endividamento brasileiro, a ausência de crescimento econômico. Enfim, esse é um período que ficou para trás, mas a partir de 2005 há, então, uma maior mobilidade na sociedade brasileira, e essa mobilidade é generalizada, embora ela esteja mais concentrada na base da pirâmide social brasileira. As principais razões para isso, em primeiro lugar, tem a ver com a própria Constituição de 1988, que criou os grandes complexos de educação, saúde. Não é? O outro aspecto é a continuidade da baixa da inflação, aliada ao crescimento econômico mais vigoroso e fortemente gerador de empregos. Empregos que foram mais protegidos pela elevação do salário mínimo e ampliação também de políticas sociais mais focadas, especialmente naqueles que recebem as menores remunerações, especialmente para os 20% mais pobres da população, foram receptores de transferências de renda que, de certa maneira, permitiram a eles um maior aproveitamento dessa onda de expansão econômica. Essa renda superior aqui, que passou de 31,5% para 36,6%. Quer dizer, o que quer dizer? Atingiu até quem já estava bem, melhorou. Quer dizer, o que foi isso? O que aconteceu? Nós tivemos um movimento que foi o seguinte, pegando a base da pirâmide social, esse 1/3 mais pobre do Brasil, né? Uma parte dessa população saiu e ascendeu ao nível intermediário. Quem são essas pessoas? São, em geral, pessoas que residem no interior do Brasil, são cidades pequenas, que tiveram uma melhor dinâmica, dado a descentralização dos investimentos no Brasil. São pessoas, geralmente, não brancas, pessoas que tiveram oportunidade em empregos mais simples, de menor escolaridade. Mas nós também tivemos níveis que estavam, segmentos que estavam no nível intermediário, que ascenderam ao extrato superior. Aí já é um outro segmento, geralmente a população branca, que reside nas regiões metropolitanas, são pessoas de maior escolaridade e que tiveram acesso aos melhores empregos que o país gerou, ainda concentrado nas regiões metropolitanas. Poderíamos dizer o seguinte, quando se fala que o extrato de rendimento intermediário subiu de 34,9% para 37,4%, ou seja, subiu 2,5%. Aqui é que estão os negros, os mais pobres, o pessoal do interior e tal. E de renda alta de 31,5% para 36,6%, ou seja, o dobro, foi 5%. É engraçado que é um crescimento, é uma distribuição de renda onde os mais ricos continuam ganhando mais. Como é que o senhor explica isso? Quer dizer, os brancos, quem tem escolaridade está aqui no nível mais rico. O pessoal do interior, o pessoal negro, o pessoal mais pobre estaria nesse nível intermediário, que cresceu menos 2,5%. Como o senhor explica isso? Nós estamos falando, basicamente, de 40% da população que reside nas regiões metropolitanas, né, onde a volta do crescimento econômico, depois de um período muito longo, permitiu a esses segmentos de melhor escolaridade aproveitar melhor as oportunidades que o país vinha gerando. Né. A diferença em relação a períodos anteriores é que o Brasil profundo, né, o Brasil do interior, das pequenas cidades, cidades médias e segmentos que geralmente ficavam na arquibancada assistindo o jogo, né,
puderam participar. Quer dizer, a onda da expansão econômica também os atingiu, seja pelo emprego ou seja pela ação do Estado através das políticas públicas, que de certa maneira permitiu fazer com que esses que estavam à margem historicamente pudessem ser incorporados no mercado consumidor e até mesmo através das políticas públicas que, de certa forma, fizeram chegar a eles oportunidades que anteriormente não tinham. Só a questão étnica, a questão dos negros no Brasil. A gente pode dizer que, em relação aos negros, a situação deles melhorou nessa evolução, ou eles ficaram presos às classes intermediárias e não se beneficiaram muito, vamos dizer, da classe alta? O Brasil está vivendo, nosso modo de ver, uma oportunidade diferente, que é a formação de uma elite negra. As políticas de cotas, na verdade, políticas que favorecem determinados segmentos que estavam geralmente, historicamente à margem, passam a ter oportunidades, mas essas oportunidades não são universais, são oportunidades para algum segmento, para alguma quantidade. Então, nós estamos formando uma elite negra, um processo, ao nosso modo de ver, parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos. Nos falta, portanto, avançarmos para além das cotas e garantir políticas universais que nós não temos, justamente porque é aí que se encontra as maiores dificuldades de financiamento, especialmente na educação, para atender a todos. E as mulheres, como é que ficaram nesse movimento? As mulheres também vivem uma transição importante do ponto de vista da redução da desigualdade de renda que caracteriza historicamente a situação de gênero no Brasil. A despeito delas passarem a ter melhores oportunidades de trabalho, ainda, especialmente no setor privado, demarca-se uma desigualdade bastante intensa em termos de remuneração. Mulheres que recebem quantias menores, muitas vezes ocupam postos equivalentes e até mesmo possuem escolaridade superior dos homens, mas ainda há esse diferencial. No setor público, as diferenças são não de remuneração, mas em geral na ocupação de postos mais importantes, mais relevantes, de direção, que ainda há uma resistência muito grande. Tirando a presidência da República, né? Pois é, é uma mudança, mas muito recente, é uma mudança só de 2010, né? A República Brasileira de 1889, levamos mas tanto tempo. Impacto. O fato dela ser mulher vai ter impacto no preenchimento dessas vagas nas estruturas federais. A nossa expectativa não seja simbólica, que seja de fato demarcada por mudanças substanciais na estrutura de cargos e de salários do Brasil. A redução da extrema pobreza, no próximo bloco, aguarde.